Você já olhou no espelho e sentiu que algo estava olhando de volta? Não. Não estou falando do seu reflexo. Estou falando de um olhar que não pisca, que não segue exatamente seus movimentos. Um olhar que parece saber coisas sobre você, que nem você mesmo sabe. No Canadá, em 1987, um homem chamado Matthew Corbett dizia ouvir vozes vindas do vidro polido. Vozes que, segundo ele, não eram deste mundo. Matthew era um restaurador de antiguidades em Ontário. Passava horas examinando peças raras, e seu fascínio eram espelhos vitorianos. Ele dizia que cada um carregava a memória de tudo que já refletiu. Você acredita nisso? Que um objeto pode guardar um fragmento da alma das pessoas? Se acredita, você vai entender o que aconteceu depois. Se não, talvez mude de ideia antes do final dessa história. Em uma feira de antiguidades, Matthew comprou um espelho enorme de moldura dourada, pertencente à família Hargrove. A história oficial? A casa dessa família foi incendiada em 1903 e todos morreram no andar superior. O que ninguém contava, mas os antigos moradores da cidade cochichavam, era que os corpos foram encontrados de frente para o espelho, com expressões de pavor, como se estivessem vendo algo impossível. Matthew colocou o espelho no porão de sua loja. E é aqui que as coisas começam a se tornar perturbadoras. Certa noite, enquanto restaurava a moldura, Matthew ouviu uma voz suave atrás dele. Matthew! Ele virou rápido. Ninguém. Mas quando encarou o espelho, percebeu que seu reflexo não tinha boca. Você já reparou? Se olharmos tempo demais para o próprio reflexo, começamos a ver imperfeições, movimentos estranhos, como se o espelho nos estudasse. Será que é só ilusão? Ou existe algo aprendendo sobre nós através dele? Matthew começou a registrar cada experiência, e segundo ele, a voz o chamava todas as noites, pedindo que ele voltasse para o lugar certo. O que seria esse lugar? Ele descreve no diário que, ao encarar o espelho por mais de 1 minuto, via pessoas andando atrás dele. Mas a loja estava vazia. Ele tentou fotografar. As imagens saíram borradas, exceto por um detalhe: um vulto escuro, sempre mais próximo, noite após noite. E aqui está um ponto que me intriga. Se a câmera captou algo, será que o espelho não era só uma porta, mas também um olho? No dia 12 de março de 1988, Matthew chamou um amigo para ajudar a mover o espelho. Ele dizia que precisava trancar aquilo de volta. O amigo, um homem chamado Richard, contou à polícia que, antes de tocar no espelho, Matthew ficou paralisado, olhando fixamente. E segundo Richard, o reflexo sorriu primeiro. Quando Richard piscou, Matthew já não estava mais na loja. O espelho estava no lugar, mas o reflexo mostrava 2 homens. Um deles nunca mais foi visto no mundo real. O silêncio que paira no apartamento de Richard agora é quase tangível, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Você também já sentiu isso? Aquela sensação de que o ambiente sabe de algo que você não sabe? Naquele dia, ele decidiu confrontar a lenda de frente. Abriu as cortinas para deixar a luz entrar. Mas percebeu que, por mais que o sol estivesse brilhando lá fora, o interior do quarto continuava em meia escuridão. As paredes pareciam sugar a claridade. Richard, com as mãos trêmulas, pegou o celular e começou a gravar, como se quisesse registrar uma prova de que tudo aquilo era real. Enquanto filmava, falou em voz alta. Eu sei que você está aqui. O eco de sua própria voz voltou atrasado, como se outra pessoa repetisse suas palavras, mas com um tom mais grave e arrastado. Foi nesse momento que Richard percebeu algo pela tela do celular. No canto, próximo à janela, havia uma sombra. Não uma sombra projetada por luz, mas uma figura opaca, imóvel. Ela piscou, olhou para o canto do quarto a olho nu. Nada. Mas na tela, a figura permanecia.
E aqui entra a parte mais perturbadora. Quando ele deu zoom, pôde ver que era uma mulher de cabelos longos e molhados, pingando no chão, como se tivesse acabado de sair de um rio. A pele pálida contrastava com a escuridão ao redor. Richard começou a tremer e, instintivamente, abaixou o celular. Quando levantou novamente, a figura estava mais próxima. Nesse momento, a respiração dele ficou ofegante. Ele não sabia se deveria correr ou continuar gravando. E você? O que faria? Ficaria para descobrir o que acontece ou abandonaria tudo? Mas Richard não correu. Ele deu um passo para trás e foi aí que o telefone caiu no chão, ainda gravando. A imagem ficou inclinada, mostrando apenas o rodapé da parede e parte de seus pés. E então, 2 pés pálidos, molhados, apareceram lentamente no campo de visão da câmera, parados a centímetros dela. Richard soltou um grito estrangulado, pegou o celular e correu para o corredor. Mas por mais que corresse, a porta de saída parecia se afastar, como se o espaço se estendesse infinitamente. A cada passo, um som de água caindo ecoava atrás dele. Quando finalmente alcançou a porta e a abriu, não havia mais o corredor do prédio, mas um vasto campo coberto por neblina. No meio dele, um rio escuro corria lentamente. E na beira desse rio, a mesma mulher esperava, sorrindo. A gravação termina com Richard olhando para a câmera e dizendo, num sussurro quase inaudível: "Se alguém encontrar isso, não atravesse o rio. Agora eu te pergunto, você teria coragem de atravessar? Ou acha que esse rio é apenas um símbolo e o verdadeiro perigo está no que Richard deixou para trás?"